A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Antes de iniciarmos o noticiário, os comentários do Jornal do Boris, eu queria prestar a minha homenagem, aqui está a foto dele em O Globo, a Renato Machado, um jornalista que o Brasil perdeu ontem. O Globo diz o seguinte: nome que é referência no telejornalismo brasileiro. Carioca ficou conhecido no país como repórter, correspondente internacional e apresentador da TV Globo. Durante 40 anos, ele nos brindou com seu trabalho na tela da Globo. Tive contatos com ele quando eu trabalhei no SBT, no Telejornal Brasil. Voltei ao SBT agora, que transmite o Jornal do Boris, mas naquela época eu tentei trazer o Renato Machado para o SBT, não consegui. Era uma figura culta, educadíssima, de bom humor e de trato extremamente fácil. Renato Machado, profissional altamente competente, vai fazer falta. Bom, Taça do Mundo, amanhã decisão do terceiro e quarto lugares. França e Inglaterra disputam a terceira e a quarta posições nesta Copa. Será às 18 horas, com transmissão de todas as emissoras que têm levado à sua TV os jogos da Copa. E também com transmissões de todas as emissoras, domingo, a final da Copa entre Argentina e Espanha será às 16 horas, 4 horas da tarde. Recomendo que você assista no SBT, na palavra, com transmissão, na palavra do nosso já conhecido e grande apresentador que durante anos nos brindou com a sua transmissão na TV Globo e agora se transferiu para o SBT, Galvão Bueno. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros. A crise está aí, as coisas não estão claras ainda, que caminho tomarão em função do tarifaço. Se você se der ao trabalho de comparar os jornais e se você se der ao trabalho de olhar os comentaristas políticos e econômicos, você vai ver que ainda a crise não foi digerida a tal ponto que se possam indicar consequências e caminhos, especialmente caminhos. O governo ainda não escolheu qual será a reação a esse tarifaço. Nem conhece direito as razões do tarifaço, que parecem ter basicamente origem de caráter político. Mas também, tecnicamente, os Estados Unidos colocam alguns fatos que podem ser levados em consideração. Os americanos dizem que tudo pode ser discutido, deixam uma porta aberta para discussão, e aqui no Globo, com essa manchete, o governo ameaça retalhar os Estados Unidos e vai socorrer empresas. Está aqui, Alckmin diz que sobretaxa é descabida e ministros apontam interferência
chanceler chama declarações de Rubio sobre Lula de grosseiras e inaceitáveis. Foram mesmo grosseiras e inaceitáveis, e eu quero fazer uma observação, uma falta não justifica a outra, que nem sempre quando o Lula emite opiniões sobre o presidente americano, ele o faz sem usar expressões grosseiras e inaceitáveis também. A impressão que se tem é que políticos brasileiros que querem atacar o governante americano imaginam que esses ataques são permitidos e que isso não chegará aos ouvidos da presidência da República dos Estados Unidos. A gente sente que há um problema pessoal, ou quase que pessoal, ou aparentemente pessoal, dos Estados Unidos com o governo brasileiro. Há uma torcida evidente para a eleição de Bolsonaro para a presidência da República e, portanto, uma hostilidade ao presidente Lula. E também a gente vê que essa história é permeada por uma espécie de passividade do governo brasileiro em relação ao que podia acontecer. É quase unânime nos observadores independentes a opinião de que o Brasil, através da sua diplomacia, através de seu governo, poderia ter se antecipado a muita coisa que aconteceu, poderia ter minorado essa questão do tarifaço. A visão é a seguinte: o Brasil confiou demasiadamente na validade de seus próprios argumentos que foram apresentados aos Estados Unidos, que se imaginou fossem aceitáveis e que modificariam várias posições americanas. É bom que a gente repita, saiba e assuma o pecado que o Brasil é um país altamente protetor. O Brasil é um país que protege, né, o seu comércio, a sua indústria, o que ele atribui a outros países, mas, na verdade, um dos países mais fechados ao capital internacional, aos investimentos internacionais no mundo, é o Brasil. Analistas dizem que muito mais do que a própria China. O Brasil é um país fechado, isso também conta, viu? Isso também conta. Nos fechamos em nossos próprios interesses, com a anuência de grande parte do empresariado que lucra com isso, e especialmente sob a visão muitas vezes tacanha, voltada para o século passado e retrasado, de diversos governos brasileiros, inclusive este. Claro que o governo vai socorrer as empresas, elas estão de supetão, vão atravessar crise, vão ter que demitir algumas empresas. Você não sabe exatamente aonde vai pegar nesse caso de demissões, porque cada empresa que acaba vendendo menos, no caso exportando menos, vai precisar de menos funcionários. Isso é multiplicador, porque essa empresa compra insumos de outras empresas, material aqui, material ali, gasta menos em alguns setores, e isso multiplica a crise de emprego. Então, ainda não se tem exatamente uma avaliação do que vai acontecer, nem exatamente como e quanto esse tarifaço atinge a indústria brasileira. Estão fazendo ainda os cálculos. Olha o textinho do Globo aqui. O governo brasileiro classificou ontem de interferência externa indevida e medida injusta e descabida
o tarifaço de 25% anunciado na véspera pelos Estados Unidos. Os argumentos partem de uma base totalmente falsa, disse o vice-presidente Geraldo Alckmin. Temos uma lei da reciprocidade aprovada por unanimidade e o governo, no momento adequado, saberá como implementá-la. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o Brasil Soberano, programa de socorro a empresas afetadas pela primeira rodada de tarifas, será reativado. Entre os setores prioritários estão madeira, máquinas, equipamentos elétricos, móveis, calçados e açúcar. O chanceler Mauro Vieira rechaçou a ideia de que o Brasil não quis negociar, lembrando que houve mais de 30 reuniões de trabalho entre os países e considerou inaceitáveis e ofensivas as declarações do secretário de Estado americano de que o presidente Lula não agiu de boa fé e pôs o ego acima de um acordo. Marco Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo, completou o chanceler brasileiro. Está aí um panorama visto pelo Globo. Olha aí, consequências políticas. Presidenciáveis trocam acusações sobre tarifaço. Eleitores culpam Flávio. Aí fizeram uma pesquisa, o Flávio aparece como maior culpado, né? A direita ataca a esquerda, responsabiliza o Lula pelo que está acontecendo, o PT e a esquerda acusam Flávio. Isso ia acontecer, é fatal dentro de uma campanha política, especialmente uma campanha política vazia, absolutamente vazia. Lula tem ideias do século passado e retrasado, eu afirmo, não tem nada. É uma ilusão imaginar, eu vi isso em algum lugar, alguém escreveu esse artigo, a frase não é minha, que reeleito o Lula vai se transformar num estadista. Isso é absurdo, tire isso da sua cabeça. E Flávio apresentou o que até agora? Quais são os projetos que ele tem para o Brasil? O Brasil precisa de ousadia, criatividade, alguém que saiba conduzir, né, não que conduza, terá o seu ministério para isso, mas que tenha ideias maiores, ideias no plano do relacionamento internacional, no plano de uma visão de futuro, no plano de desenvolvimento, não é transformar o Brasil num jardim, fazendo uma proteção da nossa floresta, tudo isso batendo no peito, oba-oba, não é assim. Potencialmente o Brasil é um país muito rico, potencialmente. Tem todas as condições. Agora, as nossas elites, boa parte da elite empresarial, grande parte da elite política, meu Deus do céu, consegue produzir, e isso com muita categoria, a mediocridade. O Brasil produz mediocridade, sem grandes lances, sem grandes ideias, sem grandes ousadias, sem grandes avanços, sim, a mediocridade, aquela coisinha do meio, blá, 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 blá. Tinha um amigo que era um advogado da família mais velho, com quem eu conversava muito, eu ia levar e trazer papéis da família, e ele me dizia o seguinte: quando você tem uma disputa de pessoas competentes dos dois lados, e você tem um choque, por exemplo, na disputa pela presidência de uma associação, de um partido político, até de um clube de futebol, você tem ideias que são opostas e se chocam. E aí alguém propõe sempre uma terceira figura, que é uma figura neutra,
medíocre. Isso explica muito comandante medíocre de vários tipos de direção, de vários tipos de empresarial, esportivo, etc. O Brasil tem essa característica de abraçar a mediocridade e nós precisamos acabar com isso, ter governos ousados, e para ser ousado precisa ser competente, não pode ser burro nem ignorante, porque as coisas aí pioram, é melhor ser medíocre. Está aqui na Folha, governo Lula estima que tarifaço atinge 18% das exportações aos Estados Unidos. Isso é uma avaliação superficial. Fatia abrange 7,4 bilhões em vendas, segundo dados de 2024. Gestão anuncia ajuda a empresas. Vamos ver como vai ser feita essa ajuda, né? Vamos ver. Rubio diz que petista não negociou de boa fé. Chanceler brasileiro rebate, isso nós já vimos. Vamos ver o Estadão, também a primeira página, é encabeçada pelo tarifaço. Novo tarifaço atinge 18% das vendas do Brasil aos Estados Unidos. Governo prevê ajuda aos setores mais afetados pela medida. Você viu a palavra retaliação aí, que aparece. Agora, a retaliação é cabível, nós temos instrumentos legais para isso, né? Soberania para isso. Agora, tem que tomar cuidado para não dar um tiro no próprio pé, né? Que, de repente você vai se vingar de uma das maiores economias do mundo, um país poderoso como os Estados Unidos, e poderá dar um tiro no pé, ter uma retaliação do lado de lá, e a própria retaliação imposta pelo Brasil pode significar um golpe na nossa economia. Então, precisa tomar cuidado precisa ter cabeça fria. Aí eu confio no bom senso do vice-presidente Geraldo Alckmin, que o presidente Lula parece que coloca no ápice, no comando dessa situação de emergência que a economia brasileira atravessa. Olha, novo tarifaço afeta 11 bi em vendas, você vê que divergem. A Folha e o Estado falam em 18%, o valor econômico já fala em 11 bi em vendas, e deve diminuir ainda mais o comércio com os Estados Unidos, que já caiu. Barreiras na China e União Europeia preocupam frigoríficos. O Brasil ainda não conseguiu liberar a venda, a compra de carne, né, com restrições impostas pela China e a União Europeia. Indústria teme perda de competitividade. A indústria brasileira espera um cenário bem mais difícil, com perda de competitividade, após nova tarifa imposta pelos Estados Unidos. A preocupação é ainda maior para segmentos que antes estavam isentos, no caso da celulose solúvel. Segundo a indústria brasileira de árvores, IBA, também serão penalizados produtos como papéis, painéis de madeira, MDF e pisos laminados. Tudo ainda conjectura, tudo ainda não muito claro, mas vai ficar claro em pouco tempo. Olha aí um fumacê nos Estados Unidos, no Canadá. Fumaça de incêndios florestais no Canadá chega a cidades americanas. Céu de Nova York, onde a qualidade do ar atingiu índice perigoso para a saúde, assim como em Chicago e Detroit. Incêndios também na Europa, na Espanha, graves incêndios florestais. Com esse
clima, né? Floresta. Senado aprova redução de floresta no Pará e abre caminho à grilagem. É para expandir as plantações de soja. Você dá uma reduzida legal, sob aspecto de lei, né, na floresta. Deixa eu ver como é que a Folha está tratando disso. A37. Eu nunca me dou bem com esses números. A37, está aqui. Senado reduz extensão de floresta nacional no Pará em cerca de 40%. Proposta converte 486 mil hectares em área de proteção ambiental. Modelo que permite atividades produtivas. Texto segue para a sanção do presidente. E aí está a história da grilagem. O objetivo dos ruralistas envolvidos na proposta é permitir que fazendeiros usem a área para a produção. A proposta fala em regularização fundiária de propriedades já existentes na área, o que abre espaço para a legalização de áreas griladas. Está na Folha. Em vitória para a bancada do agronegócio, o Senado aprovou, nesta quarta-feira, um projeto de lei que diminui em cerca de 40% a área da Floresta Nacional do Jamanchim, localizada na Amazônia Paraense. A mudança beneficia fazendeiros na região e abre o caminho para regularizar a grilagem e mineração. Claro que a gente tem que preservar a natureza no Brasil, etc, etc. Agora, não queira transformar o Brasil num jardim. Não queira transformar o Brasil num jardim. Você tem que preservar também o ser humano. Tem que preservar o país. Então, o que se objetiva não é fácil, é uma combinação da preservação da natureza, né, com a evolução da economia. Existem países que têm poucas árvores plantadas e que evoluíram muito. Por exemplo, a África tem florestas intocadas, a maioria dos países economicamente não existe. O Japão tem poucas árvores plantadas. Israel, eu estou pegando países que evoluíram sem essa defesa intransigente da natureza. A gente tem que explorar a natureza, preservando-a. É um equilíbrio difícil, porém possível. Agora, transformar no jardim, vamos devagar, né? Alimentação, a sobrevivência do ser humano, emprego, dignidade estão acima dessa preservação. Não estou advogando que você acabe com a floresta ou que você liquide a natureza. Estou advogando um equilíbrio na exploração dos fatores que podem fazer com que o país avance economicamente. Deixa eu ver mais. Justiça de São Paulo condena Tiago Brenan, lembra? Ele foi liberado de algumas acusações, mas agora ele levou 31 anos de prisão. A Justiça de São Paulo condenou o empresário Tiago Brenan Fernandes Vieira sob acusação de estupro, constrangimento ilegal, lesão corporal, coação no curso do processo e divulgação de cena de estupro. A vítima é uma mulher que afirma ter sido forçada a tatuar as iniciais dele. Bom, eu acho que esse cara vai... Vamos acompanhar para ver se ele fica muito tempo na prisão mesmo. Ele fez algumas barbaridades, né? Ataca as mulheres, ataca a fragilidade de algumas mulheres.
atacou, né? Passageiros da linha 7 Rubi reclamam de superlotação e falta de segurança. Presidente da concessionária responsável pelo ramal diz que contratou agentes e iniciou melhorias nos 6 primeiros meses de operação. Obras só devem ficar prontas em 2031. Olha uma experiência que a Prefeitura de São Paulo vai fazer e a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado. Prefeitura de São Paulo entregará operação de 3 escolas a organizações sociais. Precisa ver muito bem quem são essas organizações sociais. De repente você tem aí professores pregando ideologias estrambólicas para essas crianças, né? Precisa verificar muito isso. Uma notícia que nós demos ontem, o Zelensky, presidente da Ucrânia, demitiu o ministro da Defesa, tem protestos na Ucrânia, Irã ameaça expandir ofensiva no Golfo Pérsico, a gente deu ontem, né? Está usando os seus dependentes, né? Países que são espécies de sucursais do Irã, no caso o Iêmen, para fechar outros caminhos que podem substituir o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos lançaram moeda comemorativa com o rosto do Trump. Olha que bonitinho o Trump, tá vendo aqui na moeda? Esse gosta de acho que ele fica olhando a moeda de manhã. Flávio está desesperado com o Master e age como lobista, diz ministro de Lula. Aí o pessoal do Flávio diz que quem está desesperado é o Lula. Tem uma coisa bonitinha aqui na primeira página do Estadão que é relativa ao jogo. Tem essa fotografia, nenhum dos dois sabiam, né? Aqui está o Messi numa foto, claro, antiga, dando banho em quem? No Yamal. Está aqui, né? Mal sabia ele que ia enfrentar o Yamal numa decisão de Copa do Mundo. E aqui estão várias fotografias com o Messi, com atuais craques que ele vai enfrentar domingo nessa decisão da Copa do Mundo. Após vencer os ingleses, Messi disse conhecer bem o time da Espanha, país que quase defendeu e onde jogou a maior parte de seus 39 anos. O acaso levou a posar com a versão infantil de parte de seus rivais. Yamal, Olmo, Kubarsi e Gavi. Tá certo? Olha aqui. Ele nas fotos, o Jornal Nacional tinha mostrado, imagine dando banho no Yamal, nem, os dois não sabiam. Pode ser que o Yamal já driblou ele. É difícil. Quem tem o Messi tem meio time de futebol. Aliás, para quem você vai torcer? Fernando, você torce para quem? Argentina. E você, Cássio? Para a Argentina. Eu não vou contar para quem eu torço. Não vou contar. Na verdade, eu torço pela derrota dos dois. Como isso é difícil, fico dito pelo não dito. Quem tomou café com a gente ontem, o Cássio entrou aqui com um pacotinho de café que o nosso está acabando e disse: Boris, o café está caro. Eu digo isso. Lula, o café está caro. Bom, quem tomou café? Rubens Alves, Manuel Jesus, Eleivane Duarte, Joseli Espíndola, José Hélio, Lucimar Vale, Gilmar Tonini, Paulo Atzingen,
Watzingen, José Pimentel, Ângela Andrade, Giovanni Calegari, Neneca Medeiros, Rui Sodré, Rosa Krumenauer, de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, Diogo Carvalho, de Itapiramutá, na Bahia, Alisson Caride, de Bauru, e Marcos Antônio, de Cornélio Procópio. Pessoal, desejo a você um bom fim de semana. Medite sobre o Brasil, já comece a pensar em quem você vai votar. Não se iluda com as pesquisas, elas são extremamente prematuras. Saiba que muita coisa ainda pode acontecer e não se esqueça de que é preciso passar o Brasil a limpo. Repito, bom fim de semana, até segunda-feira.